Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo. Dia de jogo do Verdão, tem informações fervendo, pessoal. Separamos aqui vários cortes, como sempre, para você ficar totalmente atualizado sobre o Palmeiras. Todas as informações, pré-jogo, atualizações, questão de SAF, não SAF, Barbosa, Paulinho, time, tudo sobre o Palmeiras, pessoal. Tudo sobre o Palmeiras. Fica até o final do vídeo e também se inscrevam. Compartilhe suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade. E vamos nos atualizar. Palmeiras que enfrenta hoje o Cruzeiro em casa. Jogo pro Palmeiras aí ganhar bem. O rival tá ali meio abatido, perdeu por Vitória. Então, Palmeiras ganhando. Vai chegar já pra semana que vem. Esse confronto aí da semana que vem vai pegar fogo. O Palmeiras tem que estar focado e vencer hoje para chegar grande nesse jogo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Se liga aí, ó. Primeiro lugar, esse é o caso do Palmeiras. O Palmeiras está pronto para enfrentar o Cruzeiro neste sábado na Arena Barueri pelo Brasileirão. O técnico Abel Ferreira fechou a preparação nesta sexta com uma atividade tática com ênfase em movimentação e ainda deu tempo para um treino recreativo mais leve e descontraído. A má notícia do dia ficou por conta do zagueiro Benedetti, que foi diagnosticado com uma entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito, mas sem necessidade de cirurgia. Por outro lado, o lateral esquerdo Piquerez trabalhou no campo com a equipe de fisioterapia e segue evoluindo na recuperação da ruptura ligamentar no tornozelo. Já recuperados, Arthur, Andréas e Paulinho treinaram integralmente com o grupo, assim como já havia acontecido na quinta-feira, e estão à disposição para a partida deste sábado. E cumpriu contra o Remo o 7º jogo de suspensão e agora pode voltar a comandar a equipe no Campeonato Brasileiro. Mas ele terá pela frente um grande tabu para quebrar, já que nunca venceu uma equipe treinada por Arthur Jorge. A rivalidade vem desde 2012, quando se enfrentaram em Portugal, e ganhou grandes capítulos na época de Arthur Jorge no Botafogo. Até hoje foram 6 confrontos entre os treinadores, com 4 derrotas para Abel e 2 empates. Nesse momento, o Palmeiras lidera o campeonato, enquanto o Cruzeiro aparece em 11º, no momento de ascensão na tabela. E Felipe Anderson pede atenção para o duelo. Com certeza vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro é uma grande equipe, a equipe que nos últimos anos vem demonstrando a sua força. Voltou a vencer nos jogos também e sabemos que tem jogadores muito bons, muito decisivos, que temos que ter atenção muito grande, mas nós sabemos do nosso potencial, sabemos daquilo que nós somos capazes, tanto que somos líderes, mas é jogo a jogo. O Campeonato Brasileiro é longo e cada ponto é importante. Jogando em nossa casa, com o apoio da nossa torcida, com certeza vamos fazer de tudo para segurar esses 3 pontos também. No Sul, Inter e Grêmio. Palmeiras terá a volta dos titulares para o confronto contra o Cruzeiro neste sábado na Arena Barueri. Jogadores que foram preservados da partida contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Caso do Carlos Miguel, Marlon Freitas, Flaco Lopes, Ramon Sousa, jogadores que ficaram no banco de reservas. Voltam também aqueles que ficaram poupados treinando aqui na academia de futebol. Caso do Paulinho e também do Andréas Pereira, que estava com dores nas costas, mas treinou normalmente quinta e sexta-feira na véspera do jogo. Lateral Arthur também fica à disposição do treinador, está fazendo aí a transição física. Ele não joga no Palmeiras nos 2 últimos jogos, então já pode voltar à equipe. As baixas da equipe alviverde para esse confronto: o atacante Alan, que está suspenso, o Bruno Fux, que segue machucado, e o zagueiro Benedetti, que torceu o tornozelo na partida contra a Jacuipense. Ele realizou exames nesta sexta-feira, teve uma distensão no ligamento do tornozelo, mas não terá necessidade da cirurgia. Palmeiras vem de 2 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, mas tenta manter a vantagem na ponta e defende a invencibilidade de 16 jogos na temporada. E mais 2 invencibilidades, uma contra o Cruzeiro, não perde para o time celeste desde 2018. Nesse período são 5 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate, e também não perde como mandante há 30 jogos, desde agosto do ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Nesses 30 jogos, 24 vitórias e 6 empates, 86% de aproveitamento, jogando em casa com o apoio da sua torcida.
Nessa temporada, o Palmeiras tem 16 jogos como mandante, jogos na Arena Barueri e também no Allianz Parque, 14 vitórias e 2 empates. Do outro lado estará o Cruzeiro, que tenta aí uma recuperação no campeonato, venceu 4 das últimas 5 partidas e 2 vitórias consecutivas como visitante no Campeonato Brasileiro. Bateu o Remo e também o Bahia. Cruzeiro que tenta se recuperar depois de um péssimo início de Brasileirão. Pode ter a volta do Christian, que ficou fora dos 2 últimos jogos, mas fica a dúvida em relação ao Caio Jorge, com dores no pubis. Jogador aí jogou a última partida pela Copa do Brasil contra o Goiás, mas é dúvida para esse confronto por conta da sequência do Cruzeiro, que pega o Boca Juniors terça-feira na La Bombonera e precisa aí da vitória na briga por uma classificação à próxima fase da Libertadores. Cruzeiro, então, buscando uma vitória diante do Palmeiras depois de 8 anos e a equipe alviverde defendendo a liderança, tentando se manter na ponta, 4 pontos à frente do Flamengo. Tá bom, então vamos ver o que é que o Palmeiras tem para apresentar contra um Cruzeiro que está crescendo no Campeonato Brasileiro, André. Agora, a vida do Cruzeiro aí nos próximos dias, você viu como tá? Difícil, não tem Boca, né? Jogo com o Palmeiras e a ida a Buenos Aires para enfrentar o Boca pela Libertadores depois do que aconteceu no Mineirão, quando os argentinos visitaram o Cruzeiro na fase de grupos e foi aquele espetáculo de violência por parte do time do Boca. E uma situação em que houve vários momentos em que jogadores do Boca Juniors disseram: mas vocês Vão para lá. vão ter que ir à Bombonera. Tomara que seja apenas futebol, né? Mas falando do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro talvez encontre o Palmeiras num trecho um pouco complicado em relação ao que é o melhor Palmeiras, aquilo que a gente imagina que o time do Abel Ferreira, quer ele goste ou não desse tipo de conversa, quer ele prefira falar sobre outros assuntos nas entrevistas coletivas, além do desempenho do seu time nos jogos, mas perguntar quem está jogando bem, quem em sequência faz grandes jogos, por que essas perguntas só a respeito do Palmeiras? Às vezes o Abel precisa ser relembrado que as cobranças são feitas conforme a capacidade e que se as pessoas estão dizendo que o Palmeiras pode jogar mais ou não está jogando como antes, é porque a amostra de futebol e de capacidade do Palmeiras está muito clara na cabeça de todo mundo e talvez seja conveniente trabalhar nisso. E eu tenho certeza que o Abel e os jogadores do Palmeiras também sabem que o time pode render mais, mesmo considerando todas as dificuldades que ele sempre menciona. Ninguém discute isso. Calendário, as viagens, falta de tempo para treinar, tudo isso. Mas o Palmeiras pode subir o seu nível e talvez faça isso contra o Cruzeiro, já que a pressão aumentou um pouquinho. Pois é, aumentou porque o Palmeiras vem de 2 empates, aquela gordura que tinha em relação ao Flamengo também já foi, e enfrenta esse Cruzeiro que está começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Enfim, começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Marcelo, mas pensando, né, em título, que era a expectativa para o Cruzeiro no fim da temporada passada, né, que subiria degraus, sobretudo depois da chegada do Gerson, começando com o Tite, a coisa não andou, o início de campeonato do Cruzeiro foi muito prejudicado, o Arthur Jorge conseguiu fazer o time respirar, mas ainda assim, pensando em título, né, de forma pragmática, eu vejo como algo complicado para o Cruzeiro, e é claro, e também com esse viés pragmático, o Cruzeiro tende a priorizar mais as Copas, claro, passou na Copa do Brasil, a meta agora, ou a prioridade, tende a ser a classificação na Libertadores, mas eu vejo que mesmo assim o Cruzeiro pode fazer um jogo competitivo com o Palmeiras, que, como o André falou, precisa evoluir o seu jogo. Acho que há um consenso de que o jogo do Palmeiras ainda está longe do teto, né, do que o elenco pode entregar, mas o Abel, né, conhecendo a cabeça dele, deve ter acompanhado os jogos essa semana e falar: vocês cobram futebol bonito, vistoso, que eu chegue no Flamengo? Olha o Flamengo aí, eliminado da Copa do Brasil, e o meu time passou. Só que o Abel também precisa ter a consciência de que o nível do adversário dele, o Jacuipense, é bem inferior ao do Vitória que o Flamengo enfrentou. E claro, quando se cobra mais futebol, é para que o Palmeiras consiga potencializar o seu elenco e não necessariamente para ser vistoso ou jogar futebol por espetáculo de graça. Quanto melhor você joga, mais se tende a ter repertório e, ao mesmo tempo, com um time mais completo, Palmeiras pode ser novamente protagonista também no Campeonato Brasileiro. É o melhor jogo dessa rodada, André? E o Palmeiras é favorito mesmo jogando lá? É um dos mais atraentes, eu acho.
pelo nível dos dois times e aquilo que a gente espera e conhece de cada um, mas não sei se é favorito, não. É na Arena Barueri. O jogo não é no Allianz Parque mais uma vez. Acho que isso influi pouco também. Acho que tem equilíbrio. Talvez o Palmeiras um pouquinho à frente, aquele 55-45, mas é um dos jogos mais interessantes da rodada do fim de semana. É equilibrado? É equilibrado, o tabu que o Cruzeiro tem é complicado, né? Não vence o Palmeiras em São Paulo há mais de 10 anos. A última vitória jogando em São Paulo foi em 2015. Mas eu vejo que o Cruzeiro, mesmo se precisar poupar algum jogador como o Caio Jorge, pode chegar com força para competir. Tem Neiser Villarreal na referência, um jogador na pré-lista da Colômbia, um jogador que consegue, aos poucos, ganhar confiança na referência de ataque para ser um substituto confiável do Caio Jorge. Começou mal a temporada, perdendo alguns gols, mas aos poucos também vai se encontrando. E claro, Gerson tem subido de produção, tem assumido esse papel de protagonista. O Arthur Jorge, aos poucos também, vai dando a identidade dele para o time. Eu vejo um Cruzeiro, sim, em condição de fazer um grande jogo, mas com poucas possibilidades para disputar o Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo pelo início péssimo no Campeonato Brasileiro. Chegou a ser lanterna. E daqui a 2 rodadas... Uma reforma para votação popular? É a mesma lógica do cara que tem muito dinheiro e vai resolver o problema. Assim, não, pode... Esse é o Gabriel que está perguntando. Então, o Mansur, já citei o José Francisco Mansur aqui uma vez, vou citar a segunda. Ele fala uma coisa que tem toda a razão, cara. Quando um clube, o empresário vai comprar um clube no Brasil, o empresário vem aqui e faz uma devassa nas contas do clube que ele vai comprar. E o clube não faz uma devassa na vida dele. É o caso 777 e é o caso Textor. É claro, nós vamos casar. Então eu vou conhecer seu pai, sua mãe, saber a vida da sua família e você vai conhecer a minha. Os clubes não fizeram, mas muita gente fez. Nos dois casos, exatamente. 777 e Textor, o aviso foi dado. Exatamente. Só para lembrar. Estamos voltando já, né, para a TV, porque tem uma pergunta muito interessante aqui que eu vou mandar para o Latif. Claro, a gente vai falar de Palmeiras agora. Viu, o Cido tá perguntando, cadê o Barbosa, que não chega no Palmeiras? O Barbosa vai vir só depois. Eu acho que tem um mínimo risco, que é a questão da judicialização do Botafogo. Mas assim, o Palmeiras já pagou a primeira parcela. Tá tudo certo. E ele vem depois da parada da Copa. Porque também ele não pode voltar antes para jogar, porque Tem de abrir a janela, só né? tem que esperar abrir como a o janela. Hulk e o Fluminense também. Mesma coisa. Vamos voltar para a TV, gente? Vamos lá? Voltamos então na TV para a gente poder agora falar do Palmeiras. Já tinha aqui um bate-papo no intervalo perguntando do Barbosa. E aí o nosso Latif está aqui já conectado para poder trazer as notícias do Palmeiras para a gente. Oi, Latif, boa tarde de novo. Já falei com ele hoje na reunião. Mas só para poder a gente amarrar aí. Barbosa mesmo só na janela, porque ele está jogando lá no Botafogo. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola, PVC, Eudes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Barbosa ontem até circularam alguns vídeos dele sendo bastante xingado pela torcida do Botafogo depois da eliminação contra a Chapecoense, mas o PVC já foi perfeito. A gente vai falar sobre a situação da defesa do Palmeiras mais para frente, só que o Barbosa tem essa questão da janela, né? O Palmeiras entende que nesse momento ele não é jogador do Palmeiras, ele é do Botafogo, e o próprio Barbosa falou em algumas entrevistas que ele quer ter a despedida dele lá no Alvinegro, e o Palmeiras está respeitando bastante esse momento. Como o PVC falou, a primeira parcela já foi paga e o Botafogo conta muito com o dinheiro que vai entrar com a venda do Barbosa para honrar o seu compromisso com os jogadores no mês que vem, né? O PVC já trouxe essa situação aqui no De Primeira. Pois é. E onde a gente vai assistir o Palmeiras? Neste fim de semana, ainda sem Barbosa, você vai ver Palmeiras e Cruzeiro no sábado, 9h, na Arena Barueri. E a transmissão é do Premier e do Sport TV. Latif, já mando para você, porque temos comandante de volta à beira do gramado. E tem uns números muito legais para poder a gente ilustrar aí, gente. Para quem acha que, não faz muita diferença ter o Abel na beira do gramado, olha só, para vocês verem como que faz muita diferença. Tem o Abel antes, né, o Palmeiras com o Abel e o Palmeiras sem o Abel. A gente tem os números aqui, aí ó, olha, dá uma espiadinha
olhadinha. Com o Abel, 8 jogos, 7 vitórias. Olha que absurdo, hein? No Brasileirão, tá? Sem o Abel, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, Latifi. Reforço. É reforço, é? Tem variáveis ali, né? Oi, Vitor PVC? Roque. tem variáveis também. Tem Tá com bom. Vitor Roque, tem Vitor Vamos, Roque. já você conta pra nós as variáveis. Técnico ganha jogo? Não, o Abel que ganha. Não. Olha só. Vai, Eu sei várias Abéis. Por exemplo, moedas. A moeda da moda em técnicos é Abéis. Abéis. O Santos tem 15 Abéis 15 Abéis no período Abel. de 6 anos. E o São Paulo vai pro 9º Abel em período Abel. São Paulo é o 9º? É o 9º. Olha, Latifi, tá vendo? Nada como a longevidade. Só existe um jeito de não ficar velho, eu prefiro envelhecer. O Abel Ferreira volta depois da punição do STJD e é até um bastidor interessante. Depois da vitória no meio de semana, o Abel pediu desculpas pelo gesto obsceno ao Flaco Lopes e tem uma frase que ilustra bem um papo que a direção do Palmeiras teve com ele, que ser técnico do Palmeiras é muito mais do que ser só um técnico, que ele conversa com muitas pessoas e a direção do Palmeiras passou esse recado para o Abel Ferreira dele se policiar mais com algumas atitudes à beira do campo. Esses números traduzem muito bem a falta que o técnico do Palmeiras faz para esse time, tanto é que nos últimos 2 jogos o Palmeiras acabou derrapando e quando o Abel esteve na Copa do Brasil o Palmeiras venceu, então é uma volta muito comemorada e não só o Abel que retorna nesse final de semana, viu, Fabiola? Porque o Palmeiras ele teve retornos importantes do Andréas Pereira e do Arthur. Ambos estavam se recuperando de lesão na última partida e foram desfalques, mas eles treinaram ontem, devem ser as novidades do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro na Arena Barueri. E já emenda aí, Latifi, para a gente poder debater aqui. O Arias volta para a posição que ele gosta de jogar. Explica para a gente aí. Pois é, Fabiola. Muitos torcedores do Palmeiras nos últimos jogos têm reclamado um pouco da oscilação de desempenho do John Arias, né? Contra o Santos mesmo. Ele teve a bola do jogo e não conseguiu marcar. E o Arias, ele tem atuado no setor esquerdo do ataque, ali pelo lado esquerdo, já que o Alan é o titular na direita e tem feito bons jogos, né? Dos 30 jogos que o Alan fez no ano, 25 foi como titular, mostrando a importância dele para esse time. Só que o Alan está suspenso agora contra o Cruzeiro, o Palmeiras tem uma vaga em aberto no time titular e muito provavelmente o Abel Ferreira vai deslocar o Arias para a posição favorita dele, que é pelo lado direito, onde ele não tem atuado por conta do Alan. E aí no lado esquerdo fica em aberto, né? Quem vai ser o substituto pelo lado esquerdo? E os 2 candidatos são Maurício e Felipe Anderson, né? Ambos foram destaques na vitória por 4-1 contra a Jacuipense. O Felipe deu 2 assistências, marcou um gol. O Maurício marcou um gol e deu uma dinâmica interessante para o ataque. Então são essas dúvidas para o Palmeiras contra o Cruzeiro amanhã. PVC, o Arias voltando pro lado direito. Eu não sei se ele vai voltar pro lado direito. Você acha que não? Eu acho que ele vai botar o Maurício na direita e o Sousa por dentro e o Arias na esquerda. Mas eu acho, é o que o Latifi está dizendo, é o noticiário. Eu acho engraçado, às vezes, como a gente... Isso aqui, evidentemente, eu vou colocar uma ironia, né? O técnico mais vencedor da história do Palmeiras é também o mais burro, porque quando ele escalava o Felipe Anderson na direita, o problema é que ele escalava na direita e o Felipe Anderson tinha que jogar na esquerda. E agora que ele escala o Arias na esquerda, o problema é que ele tem que jogar na direita. E o Felipe Anderson foi para a esquerda e não adiantou nada. Tirando o último jogo, que ele jogou muito bem. Foi o grande destaque do jogo e a expectativa é que ele consiga ganhar confiança a partir de um desempenho extraordinário para continuar tendo... Porque o Felipe Anderson Mas era Jacuipense. Sim, então, pois é. Então não era... É bom botar as coisas, os pingos nos is. Ou seja, não é porque ele estava na direita ou na esquerda, porque o Felipe Anderson jogou mal na direita, no meio e na esquerda. E o Arias jogou bem na esquerda. O Arias na esquerda fez o gol da vitória contra o São Paulo. É onde ele joga na seleção colombiana. Joga por dentro, joga no meio campo com 3, joga no meio campo com 2, ele joga do lado esquerdo aberto. Então, não acho que esse seja o problema. Acho que o Arias tem uma série de questões como não ter tido férias, não ter tido folga. Mas 2 anos já, né? Ele vai para a Copa, então... É importante ele jogar, se ele quiser jogar do lado direito, é simples. Ele chega pro técnico e fala, escuta, vem cá, eu sei que o Alan tá bem do lado direito, mas eu queria tentar, à medida do tempo andando, prefiro jogar do lado direito. É só conversar. E vai entender, agora não dá, daqui a pouco pode ser que dê.
Vamos ver amanhã se o Abel vai jogar o Arias para a direita pela ausência do Alan, ou se o Abel vai jogar o Maurício para a direita, o Sousa por dentro e o Arias na esquerda, e dependendo do andamento do jogo, os dois mudam de posição. E aí se joga o Arias para a direita e o Arias arrebenta com o jogo, vai ficar a discussão. Né? É verdade, porque aí tirar o Alan é um problema, né? Você pode fazer uma outra coisa. O jogo da LDU, que foi um dos grandes jogos do Palmeiras nos últimos 6 meses, o Alan jogou como ala. E jogou com 3 zagueiros. Hoje não tem zagueiro, né? Passou o exame do Benedetti? É outro assunto. Pode? Pessoal, as informações que tem é tudo isso que eles já passaram, sobre Benedetti, André joga, Paulinho pode ser que jogue também, né? Só no segundo tempo. E eu tava aqui, eles estão falando aí do Arias, cara. Eu acho assim, velho. As notas do Arias no Palmeiras são bastante razoáveis, né? E se a gente for olhar aqui, realmente ele atua mais, aqui no gráfico mostra, ele atuando mais pelo lado esquerdo, onde ele joga na Colômbia. No Fluminense, ele jogava mais pela direita, eu lembro muito bem. Tanto que ele ajudava até na marcação da lateral. Às vezes também, né? O Arias é muito jovem ainda, já tem 28 anos. E eu acho assim, velho, quando o cara vira assessor de lateral, fica difícil, cara. Fica difícil. A gente olhando aqui as estatísticas dele, cara, no Palmeiras, o lado que ele está mais atuando hoje no Palmeiras, eu olhei aqui no Fluminense, era mais pela direita, já no Palmeiras pelo lado esquerdo. Então, como você falou, se na seleção colombiana ele joga pelo lado esquerdo, por que o Abel iria colocar ele na direita se já tinha Alan e Maurício jogando por esse lado no Palmeiras? Mas tem um porém. Se ele joga melhor pela direita, por que não colocar ele na direita? Porque iria ter que deslocar o Alan. E seria injusto você tirar o Alan, sendo que o Alan vinha muito bem no Palmeiras, né, pessoal? Então, as notas do Arias são notas razoavelmente, pessoal. Ele consegue manter um gráfico razoável ali. Sim, eu acho que ele poderia... também, como o PVC falou, né, cara? O cara não teve férias e é complicado. Ele foi transferido lá pro Wolverhampton, não teve férias, voltou também, não teve férias, são 2 anos sem férias também. E agora vai disputar a Copa do Mundo, não vai ter férias de novo. Enquanto os jogadores vão descansar, alguns jogadores vão ficar treinando, o Arias vai estar disputando a Copa, o Palmeiras vai ter vários jogadores na Copa. Piquerez se recuperar, Gustavo Gomes, Sousa, Flaco, Giai, talvez vá. Flaco é mais fácil ir para a Argentina. Flaco tá jogando muita bola, não dá para deixar o Flaco de fora. E aqui contra o Sport Cristal, o Arias tomou 7.7, contra o Atlético Paranaense 6.7, é uma nota razoavelmente normal, média, né? Contra o Jacuipense 7.2, Jacuipense praticamente foi um treino de luxo. Contra o Red Bull Bragantino ele caiu um pouco para 6. Não, ele manteve 6.8. Contra o Cerro Porteño caiu para 6.6. Contra o Santos 6.9. Aí na volta contra o Sport Cristal ele aumentou um pouco sua nota 7.5. E ele tá mantendo essa média de ser. Agora aqui, contra o Jacuipense, esse jogo ele foi bem abaixo, 6.4. Então, contra o Cruzeiro, cara, mas já é jogador que você pode esperar algo dele. Mesmo com essa média aí, porque pra mim tá baixa essa nota aqui. Eu vejo notas de outros jogadores, eu acho que tá baixa. Por exemplo, o Flaco Lopes. Vamos dar uma olhada aqui na nota do Flaco Lopes, né? Flaco Lopes que... Incrível que pareça também, a nota do Flaco não é tão alta assim também, né? Até contra o Remo mesmo, ele teve a nota muito baixa, 6.0. E contra o Jacuipense ele ficou no banco, né? Entrou no segundo tempo. Contra o Jacuipense ele nem jogou. Então, a nota do Flaco é praticamente parecida com o do Arias, cara. Bem parecida. Já o Flaco joga bem mais lá à frente, centralizado, joga um pouquinho aberto. Ele varia pela direita e pela esquerda. O Flaco que ele flutua bastante ali, né? Principalmente quando joga com o Vitor Roque, ele vai ali brigar por aquela bola no alto. O Vitor Roque não é tão alto, ele briga lá no alto, domina, bota no chão. Um cara muito técnico, Flaco, um cara tecnicamente fora de série, pra mim, um dos melhores jogadores, um dos melhores centravantes que o Palmeiras já teve. Não joga centravante, joga de meia, ele é completíssimo, cara. Sou fã desse cara. E apesar de ser uma pessoa sensacional, humilde bastante. E o Flaco mantém a nota de 7.6.
6,5, são notas razoavelmente normais, né? De vez em quando ele tem uns picos aqui de 7,8, mas é 7,6, mas a nota dele média mesmo é de 6,5 a 7,6, 7,5. Então, relativamente, o time do Palmeiras mantém, né? Os jogadores mantêm ali um teto de notas, né? De atuações. Mas hoje, cara, é jogar pra cima do Cruzeiro. E daqui a 7 dias, provavelmente domingo ou sábado, tem esse jogo contra o Flamengo, cara. Eu não vejo motivo de tanta agonia. É um jogo diferente. É um jogo que o Palmeiras tem que jogar, vai jogar lá. Tem que ter muita cabeça, muita inteligência, cabeça fria, né? Cabeça fria e coração quente, porque vai ser um jogão. Vai ser um jogão. Mas isso é assunto para a próxima semana. Vamos ficar, né? Tranquilo. E ganhar hoje, primeiro é hoje, ganhar pro Cruzeiro e depois pensar no Flamengo. Depois que ganhar do Cruzeiro, aí começa a pensar no Flamengo aí. Mas agora é o Cruzeiro. Beleza, pessoal? Abraço a todos. Comente, deixa o like e compartilha suas opiniões nos comentários. Talvez mais tarde voltamos com mais corte. Caso tenha alguma atualização, a gente traz para vocês de última hora aí.